VGIR11 ou VGHF11, qual desses dois fundos imobiliários de papel base 10 é o melhor? No vídeo de hoje eu vou te fazer uma análise completa desses dois FIIs para te ajudar aí a tomar a melhor decisão de investimento nesse ano aí de 2024. Então, bora pro vídeo! Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs e eu já começo aqui com o VGIR11, Fundo Imobiliário Base 10 aí da Valora Investimentos. Fala pessoal, tranquilo? Tô invadindo aqui meu próprio vídeo só para pedir desculpas aí pela iluminação aí do vídeo, mas o conteúdo aí tá de qualidade, então espero que vocês aproveitem o vídeo e bons investimentos aí para vocês. No dia que eu tô gravando esse vídeo, a cotação do VGIR11 está em R$ 9,86, seu dividend yield nos últimos 12 meses 14,66%. Lembrando que fundos imobiliários de papel, eles por serem mais arriscados porque eles investem em dívidas, eles têm um dividend yield mais elevado do que fundos imobiliários de tijolos que têm um dividend yield menor por terem menos risco. Lembre-se, imóveis físicos, menos risco. P sobre VP, preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que ele está 1% acima do seu preço justo, está em 1,01. O que isso significa? Que ele está um pouquinho caro, mas ainda no limite para você investir. Lembrando que o limite aqui nessa métrica é 1,10, ou seja, está quase ali no seu preço justo. Liquidez média diária excelente, né? Você não vai ter problemas aí tanto em comprar ou vender cotas deste FII, né? 5 milhões, acima de 1 milhão por dia já é ótimo aí para você. E uma valorização aí nos últimos 12 meses de 17,86%. Analisando aqui 5 anos de cotação do VGIR11, a gente vê que ele estava subindo aqui a sua cotação em 2019, sofreu essa queda brusca aqui em 2020, né, junto com a bolsa inteira, mas ele se recuperou e só vem avançando aqui a sua cotação ao longo do tempo. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás no VGIR11, hoje, reinvestindo os dividendos, você teria R$ 1.672,88 neste FII de papel. Ai, que delícia! E aqui, abrindo o relatório gerencial, o último relatório gerencial aí do VGIR11, a gente já vê aqui logo de cara o objetivo do fundo imobiliário, que é investir predominantemente em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. O que isso significa? Significa que ele empresta dinheiro aí para construtoras, né, para elas fabricarem ali suas edificações, sejam residenciais, sejam de logística, e ele recebe juros com isso, né? Ele investe nesses CRIs, nessas dívidas, e ele recebe depois os juros com isso. E esses juros são repassados aí para você, investidor, na forma de dividendos. E o fundo imobiliário aí fechou o mês de novembro com 49 CRIs na sua carteira. Ele é destinado aqui para o público em geral. Ele cobra uma taxa de gestão de 0,80%, ele cobra uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI e ele cobra uma taxa de administração de 0,20%, ou seja, taxa de gestão e administração 1% e mais a taxa de performance se exceder o CDI. Voltando aqui no site do Investidor 10, ele tem aí um total de 230 mil cotistas, seu valor patrimonial é de 1,01 bilhão de reais, o seu valor justo, ou seja, valor patrimonial por cota, é de R$ 9,76 e o seu último rendimento foi de 11 centavos por cota. O seu dividend yield atual é de 14,66%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 12,69%. E a gente vê que este fundo imobiliário, ele começou a distribuir dividendos mais gordinhos aí para os seus cotistas a partir da elevação aí da taxa Selic. A gente vê aqui que a partir aqui de meados de 2021, os dividendos eles foram maiores aí para os cotistas. Porém, agora com a taxa Selic sofrendo cortes, a gente já vê aqui uma queda nos dividendos desse fundo imobiliário. É para você se desesperar, vender as suas cotas aí desse fundo imobiliário? Não. É natural que este FII, né, por ser indexado aí ao CDI, né, e o CDI ser extremamente ligado aí à taxa Selic, é natural que este fundo imobiliário ele entregue resultados
rendimentos menores aí para você com a queda da Selic. Isso quer dizer que é um FII ruim? De maneira nenhuma. E comparando aqui a rentabilidade do VGI-R11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX com folga, inclusive há bastante tempo. E voltando aqui no relatório gerencial deste FII, a gente vê que ele tem aqui uma carteira bem diversificada aqui de CRIs, e a gente vê aqui um ponto de atenção. A gente vê aqui, por exemplo, a porcentagem aí do patrimônio líquido em cada CRI, e a gente vê que os primeiros aqui CRIs, por exemplo, esse Pátio Mogilar, ele tem 7,83% do patrimônio investido nesse CRI. O segundo aqui, o Elbor, 7,28% investido também nesse CRI. O que isso significa? Que é um ponto de atenção. Se houver algum problema com esse primeiro CRI, por exemplo, a gente está falando aqui de 7,83% aí do patrimônio líquido deste FII ameaçado. E analisando aqui a alocação por ativo-alvo, a gente vê aqui que 100% do patrimônio está investido em CRIs. E esses CRIs, 98,6% estão indexados ao CDI e 1,4% ao IPCA. O que isso significa? Como eu falei para você, o CDI é muito ligado à Selic. Então, provavelmente, os rendimentos desse FII, agora que a Selic ela está sofrendo cortes, eles vão ser mais magrinhos. E esses CRIs, a maior parte dele, 91,1%, estão indexados ao segmento residencial. E o restante está indexado ao setor de shopping, hospital e escritório. E a carteira desse fundo, ela tem 98,6% indexado ao CDI, mais 4,3%. E 1,4% está indexado ao IPCA, mais 6,5%. Ou seja, é um risco médio aí na carteira de investimentos. E aqui você pode analisar todos os CRIs que este fundo imobiliário ele investe, sendo aqui a maior parte deles do setor residencial. E analisando aqui o último resultado aqui de novembro de 2023, a gente vê que ele teve um resultado aí de 13 milhões e 674 mil reais, e ele distribuiu 11 milhões 354 mil reais, tendo uma distribuição aí de 11 centavos por cota, ou seja, ele distribuiu menos do que ele arrecadou, e isso é muito bom para o fundo imobiliário. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs, este é o momento em que você vai se inscrever aqui no canal, vai deixar o seu like e vai ativar as notificações, porque aqui eu entrego conteúdo de valor com muito carinho para te ajudar a conquistar tua meta da independência financeira com os investimentos. Então não perde tempo. Já o VGHF11, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação dele está em R$ 9,50, dividend yield de 13,63%, P sobre VP 1,03, ou seja, ele está 3% acima do seu preço justo, mas ainda no limite ali para você investir, limite de 1,10. Liquidez média diária excelente, de 3,3 milhões por dia, e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 20,73%. E desde a sua criação em 2021, a gente vê que este FII ele só se valorizou aqui ao longo do tempo. Se você tivesse investido R$1.000 aí desde a sua criação, reinvestindo os dividendos, hoje você teria R$ 1.445,97 no VGHF11. E diferente do VGI-R11 que só investe em CRIs, este fundo imobiliário ele investe aí em outros ativos financeiros. Por isso que ele é um fundo imobiliário hedge fund. E ao todo, este fundo imobiliário fechou aí o mês de novembro com 115 ativos aí na sua carteira. Ele tem uma taxa de administração e gestão de 0,90% e ele tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA. E analisando aqui a porcentagem do patrimônio líquido investido em cada ativo, a gente vê que o primeiro aqui ele tem 5,62% e esse é o mais alto ali do patrimônio líquido
líquido investido em um ativo. Depois passa para 4,59, 4,48, 4,46 e assim vai diminuindo. Então a gente vê que é um percentual aqui menor, ou seja, se der algum problema de inadimplência com esse CRI, a gente está falando aqui de um patrimônio líquido, de uma porcentagem desse patrimônio líquido corrompido menor. E isso causa mais alívio aí para você, investidor. E olha só aqui a alocação por ativo-alvo. Ele investe aqui 74,3% do seu patrimônio em CRIs. Ele investe aqui 3,1% em FDICs. Ele investe 15,1% em outros fundos imobiliários. Ele tem 1,7% investido em ações e 5,8% investido em SPE. E esses CRIs, 38,5% estão indexados ao CDI e o restante está indexado ao IPCA, sendo 26% compensação IPCA, 2,5% IPCA, variação positiva com compensação e 33% apenas variação positiva. E voltando aqui no site do Investidor 10, a gente vê que ele tem 328 mil cotistas, seu valor patrimonial por cota, ou seja, seu valor justo, seria de R$ 9,25. Ele tem um valor patrimonial de 871 milhões de reais e seu último rendimento foi de 10 centavos por cota. O seu dividend yield atual é de 13,63% e o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 16,45%. E a gente vê que este fundo imobiliário, ele paga aqui dividendos também constantemente aí para os seus cotistas. Ele teve aqui um aumento aqui dos dividendos, chegando aqui no limite máximo lá em dezembro de 2021 e a partir daí ele foi diminuindo aqui o valor dos dividendos, dando uma estabilizada a partir ali de setembro de 2022 aproximadamente. E este fundo imobiliário, ele também ganha aqui do IFIX com folga. E em novembro de 2023, ele teve um resultado aí passível de distribuição de 10.580.000 e uma distribuição total de 10.360.000. E a distribuição por cota foi de 11 centavos. Então vamos lá, qual dos dois fundos imobiliários aí é o melhor aí para você investir? Bom, em questão aí de ser mais acessível aí para os investidores, o fundo imobiliário VGHF11 ele ganha, a cotação dele está em R$ 9,50. O VGIR11 está em R$ 9,86, então ele é menos acessível. P sobre VP, preço dividido ali pelo valor patrimonial, o VGIR11 está com 1,01. E o VGHF11 1,03. Então nesse caso o VGIR11 ele está mais descontado. Dividend Yield 14,66% é o Dividend Yield do VGIR11 e o VGHF11 13,63%. Então ele perde aí para o VGIR11. Valor patrimonial, o VGIR11 1,01 bilhão de reais. E o VGHF11, 871 milhões de reais. Então, nesse caso, o VGIR11 ganha aí em valor patrimonial. Taxa de administração e gestão, VGIR11, 1% aí de taxa de administração e gestão. E o VGHF11, 0,90% de taxa de administração e gestão. Então, nesse caso, o VGHF11 ele ganha. Taxa de performance, os dois perdem porque os dois cobram aí taxa de performance de 20% aí ao ano. Ganham do IFIX, os dois ganham porque os dois aí ganham do IFIX. Então, o VGIR11 ele ganhou 1, 2, 3, 4, 5 vezes e o VGHF11 1, 2, 3 vezes. Então, nesse caso, 5-3 aí para o VGIR11 contra o VGHF11. Lembrando, tá, que a gente está comparando aqui os dois, mas os dois fundos imobiliários são ótimos, Um dividend yield desse, de 13,63%, é um excelente dividend yield, liquidez média diária excelente, um valor patrimonial aí também muito bom, Então a gente está falando aqui de dois fundos imobiliários gigantes aí
né, para você escolher, para você estudar e para você analisar. É hora de vender tudo porque a taxa Selic está caindo? Não. Muito pelo contrário, você tem que ter uma diversificação aí na sua carteira de investimentos para você diluir o risco. A gente nunca sabe o que vai acontecer aí com a nossa economia, se a Selic vai subir novamente. Então, você tem que ter uma carteira diversificada entre fundos imobiliários de papel e de tijolos, né, bons FIIs, para você diluir esse risco aí na sua carteira de investimentos, tá certo? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso Confie. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo entre o VGIR11 e o CPTS11. Qual desses dois FIIs é o melhor? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.